Eu desenvolvi um método de tiragem que vai te ajudar muito nas suas análises com o tarô, a matriz SWOT. Quer descobrir mais sobre ele? Então já fica por aqui e acompanha esse vídeo. Salve, salve pessoal, eu sou o Felipe Romão, esse é o Clima de Tarô, e se você está chegando por aqui agora, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de muito conteúdo legal, atualizado sobre o tarô. Nada de lenga-lenga, nada de conteúdo chato, tudo muito legal, tudo muito atualizado por aqui. E se vocês interagirem comigo dessa forma, é uma maneira do YouTube entender que o meu conteúdo é relevante e assim me ajuda a divulgar cada vez mais o tarô para o mundo inteiro. Esse vídeo é o primeiro de uma série de métodos de tiragens que eu vou fazer com o tarô, métodos diferentes para propósitos diferentes, para que você, enquanto tarólogo cartomante, consiga aplicar no seu dia a dia, consiga utilizar, seja para você, seja para os seus atendimentos profissionais. E o método de hoje já é um método bem diferente, chamado Matriz SWOT. Vamos conhecer? A Matriz SWOT é uma ferramenta estratégica para utilização aí no meio profissional, no meio empresarial. E ela é um utensílio da administração que ajuda a fazer um diagnóstico, um panorama sobre uma determinada situação. E ela vai analisar cenários com base em 4 pontos: fatores internos, fatores externos, pontos positivos e pontos negativos. E aí a gente vai ver que esse SWOT, que é SWOT, na verdade é um acrônimo, é uma sigla para identificar os 4 pontos principais que vão dar a configuração dessa matriz. Nossa, Felipe, mas que papo engraçado, parece que você vai falar de matemática. Pois é, o assunto, esse conceito, ele vem lá das ciências, da administração, da logística, até da própria matemática, mas a gente pode utilizá-lo no tarô de uma maneira bem simples e bem fácil. Então vamos lá. A primeira combinação são os fatores internos, ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao consulente, ao projeto, ao time ou à própria empresa que está sendo analisada. Dentro desses fatores internos, você tem aspectos positivos e negativos. Os aspectos positivos são chamados de forças e os aspectos negativos são chamados de fraquezas. Força vem do inglês strength, o S, e fraqueza vem do inglês também weakness, W. A gente tem a parte de cima ali, os fatores internos, forças e fraquezas. Na linha de baixo, essa é a primeira linha. Na linha de baixo, a gente vai ter os fatores externos, também sobre uma ótica positiva e negativa. Fatores externos positivos vão ser as oportunidades, do inglês opportunities, o O. E os aspectos negativos vão ser as ameaças, do inglês threats. Então pronto, a gente tem fatores externos positivos e negativos, fatores internos positivos e negativos. Então, com base nesse panorama, a gente consegue ter uma consciência situacional. É como se fosse uma ferramenta de diagnóstico mesmo. E, para isso, a gente vai utilizar o tarô. Enquanto nos meios empresariais isso é feito através de discussões, de brainstormings, de debates internos, a gente vai utilizar uma ferramenta oracular para poder avaliar as questões que muitas das vezes fogem ao senso comum, fogem aos olhos de quem está ali em posição de liderança, de comando e precisa tomar uma decisão, precisa repensar alguns pontos. E aí, como é que vai ser o método de tiragem? Nós vamos contar essa história para o tarô, nós vamos dar esse contexto para o tarô, de acordo com o que o consulente ou com o que você mesmo está necessitando no momento, e a gente vai tirar 4 cartas. Essas 4 cartas, em ordem, vão representar primeiro as forças, depois as fraquezas, as oportunidades e as ameaças dentro daquela situação. As forças e as oportunidades vão ser cartas que leremos no lado positivo. Como vocês já me acompanham, eu sempre digo que o tarô, as cartas do tarô, os arcanos, eles não têm uma conotação 100% positiva ou 100% negativa. Tudo vai depender da posição que você coloca essa carta em um método. Então, quando a gente for ler as cartas de forças e oportunidades, leremos os pontos positivos. Se formos ler as cartas de fraqueza e ameaças, o lado negativo dessas cartas. Os pontos fortes vão ser traduzidos como habilidades, talentos ou recursos que estão disponíveis naquele momento. As fraquezas vão ser os pontos de melhoria ou atenção, a vulnerabilidade que está sendo apresentada pelo objeto de estudo, áreas que necessitam de
desenvolvimento. As oportunidades são as possibilidades e as circunstâncias que podem ajudar, as tendências, os momentos, o timing de alguma coisa que esteja muito boa e que seja propícia para ser aproveitada. E as ameaças são as influências externas que vão representar um risco ou um desafio para aquela situação. E aí é aquilo que deve ser evitado, prevenido ou gerenciado cuidadosamente. Então, para resumir, o objetivo da matriz SWOT é identificar pontos favoráveis e desfavoráveis de alguma situação que permitam ver caminhos possíveis e decisões estratégicas a serem tomadas, muito utilizado no meio profissional. Se uma consulta for profissional, utilize esse método. Vamos precisar de 4 cartas, sendo que 2 delas vamos ler na positiva, que são as forças e as oportunidades, e 2 delas leremos na negativa, que serão as fraquezas e as ameaças. É importante a gente entender no contexto do jogo se os aspectos negativos estão sobrepondo os positivos, se os aspectos negativos estão em equilíbrio com o positivo, como é que está essa relação entre essas cartas que saíram naquela situação. Depois de toda essa conversa com o consulente, ao final você também pode resumir da seguinte maneira: olha, com base nessa jogada, o maior ponto forte é fala da força. O ponto que demanda maior atenção é fala da fraqueza. Você está em um momento excelente para fala da oportunidade. Contudo, esteja consciente que ou das aí fala as ameaças. Então agora a gente vai para a parte prática. Vou utilizar o tarô para uma situação hipotética. Serão 2 exemplos. E o primeiro a gente vai avaliar justamente isso. Vamos supor que o seu consulente chega para você, ele tem um negócio próprio, ele é empreendedor, ele quer analisar como está a empresa dele, ele te conta sobre a empresa dele, e aí você devolve isso para o tarô, fazendo a pergunta. E para isso você utiliza o método SWOT. Joseph, seu consulente, chegou para você, tarólogo, experiente, e fez a seguinte pergunta: como está a situação da minha empresa atual? E aí você foi lá, embaralhou seu deck, do jeito que você sente mais à vontade, e aí tirou. Quero saber, com o método da matriz SWOT, quais são as forças dessa empresa, quais são as fraquezas dessa empresa, quais são as oportunidades que estão lá fora e quais são as ameaças. Então, o que saiu pra gente? Força, 3 de copas. Fraqueza, os enamorados, 2 cartas do elemento água. Se você ainda não assistiu o aulão de tarô e os elementos, já pode entrar lá no vídeo. Vai ficar em algum lugar aqui da tela. Nas oportunidades, Rei de Ouros. E nas ameaças, 8 de espadas. Vamos começar então pelos fatores internos, no lado positivo. O 3 de copas ele mostra uma interação interpessoal muito positiva. Ele mostra que a empresa, a equipe está bem unida, os funcionários, os colaboradores, eles têm um entrosamento muito bom, eles se comunicam de uma maneira clara, eles estão satisfeitos de estarem ali trabalhando naquele ambiente, eles estão empolgados com o propósito, com a missão, com a visão de futuro que aquela empresa tem. É uma equipe unida, com uma boa cultura, num ambiente agradável. Mas os enamorados, no lado negativo, os enamorados é uma carta que fala muito das nossas escolhas. Então vai mostrar que algumas decisões não têm sido estratégicas, não têm sido as melhores para a empresa, inclusive podem estar sendo tomadas no calor do momento, porque os enamorados são as escolhas que fazemos pelo coração. Então pode estar faltando um pouco de racionalidade, de pé no chão para essa empresa e de estar tudo sendo muito ali com ênfase no lado emocional, que está prejudicando a empresa como um todo. Internamente a gente tem uma equipe entrosada, muito unida e comprometida, mas mais escolhas sendo tomadas. Não está sendo a liderança daquela empresa não está sendo estratégica, não tem um bom condutor à frente daquela empresa como um todo, provavelmente o seu consulente, já que ele é o dono da empresa, conduzindo bem dentro aí do mercado. Então pode estar vendo aí risco de dispersão de recursos, de material, por conta aí dessas indecisões, por conta desse mau posicionamento dentro aí do mercado. Já temos um bom panorama aqui do lado interno. Agora vamos passar para o externo, tudo aquilo que vem de fora para a empresa. A gente tem como oportunidade o Rei de Ouros. Ele fala diretamente de um bom investimento que é feito na empresa. O Rei de Ouros vai mostrar
que existem investidores interessados naquela empresa. Então a empresa ela já tem um certo chamativo no mercado, não passa desapercebida e tem gente de olho querendo investir ou até mesmo comprar a empresa atual. O consulente que está ali na sua frente, ele tem que entender que ela está em ênfase no mercado, que ela tem oportunidades de crescimento financeiro, seja através da parceria com alguém maior, seja através da própria venda da empresa para um outro setor, para que a empresa seja absorvida por uma outra maior e continue ali trabalhando, agora com mais recursos, mais financiamento. Então, existe um caminho financeiro muito positivo para essa empresa que vem de fora, alguém de fora investindo na empresa. Não necessariamente a produção interna, porque a gente já está falando dos fatores externos. As ameaças vieram representadas pelo 8 de espadas. O que acontece? Essa carta dá uma sensação do negativo de aprisionamento, de falta de ação. E essa sensação de aprisionamento é curiosa porque podem estar influenciando as más escolhas que estão sendo tomadas internamente. Muita gente de fora, com pensamentos diversos e variados, mas que não estão contribuindo para o bom andamento da empresa. Pode ser que as parcerias atuais não estejam também muito consolidadas, estejam prejudicando o bom andamento, e aí cabe a quem está à frente identificar esse rei de ouros, identificar esse investidor maior que vai aí dar uma repaginada na empresa como um todo, principalmente no lado financeiro. Pode ser também, como é uma carta do naipe de espadas, que a empresa esteja enfrentando algum tipo de burocratização por conta de restrições na parte de documentação, restrições aí na parte tecnológica, restrições aí quanto à adaptação à utilização de uma nova ferramenta, porque o naipe de espadas é o naipe que vai falar de tecnologias, de comunicação. Então, essa comunicação não está muito bem estabelecida. Pode ser, inclusive, que o próprio cliente dessa empresa não esteja aceitando bem, não esteja tendo um bom retorno ao entrar em contato. Os colaboradores, os fornecedores podem estar enfrentando dificuldades nesse diálogo com a empresa atualmente. Então, vamos resumir tudo que a gente viu até agora. Se a gente fosse utilizar aquele template, eu falaria assim, o maior ponto forte é a equipe bem engajada, bem entrosada dentro da empresa. O ponto que mais demanda a atenção é as mais escolhas estratégicas que estão sendo tomadas. Você está em um momento excelente para receber investimentos e recursos financeiros que vêm de fora e esteja ciente também de que a comunicação com o cliente, com o fornecedor, não está muito clara, que isso precisa ser resolvido. Pronto, fornecemos aí ao nosso cliente uma consciência situacional. Agora, o segundo exemplo que eu vou fazer com vocês é de um estudante que está recém-saído da faculdade, que ele quer se encaixar melhor dentro do lado profissional, ele ainda não decidiu qual caminho ele vai tomar, então a gente vai fornecer ao nosso consulente uma análise interna e externa sobre o que está mais favorável para ele. Nesse segundo exemplo que eu vou falar para vocês, temos Josefa, que é uma estudante recém-saída da universidade, e ela quer se entender melhor dentro do mercado profissional, ela quer saber quais são os caminhos que estão mais favoráveis para ela seguir, e a gente vai fazer essa análise aí situacional dela no momento. Josefa, vamos lá. As forças, riquezas, oportunidades e ameaças. Então vamos começar. Pelos fatores internos, a gente tem aí como forças o 3 de ouros e como fraquezas o pajem de paus. Olha que combinação interessante. No 3 de ouros como força, a gente mostra que Josefa ela tem uma capacidade muito grande de trabalhar em equipe, teve uma boa formação técnica, ela consegue se encaixar bem em grupos de trabalho, em forças-tarefa, e ela consegue desenvolver muito bem ali o seu raciocínio e saber se encaixar em uma determinada função para que o trabalho como um todo seja feito muito bem. Então ela aprende rápido, ela tem comprometimento e ela tem abertura a essa colaboração profissional. Agora, como fraqueza, a gente tem um pajem. E o pajem está no início, então é a inexperiência profissional. Toda essa bagagem que ela tem está ainda como se fosse no campo teórico, no campo ali da experimentação da faculdade. Só que a bagagem profissional é o que está faltando. E
ela também pode demonstrar possível ansiedade em querer resultados rápidos. O pajem de paus ele é muito imediatista, então ele quer as coisas rápidas e à maneira dele. Pode também ser aquele entusiasmo exagerado inicial, onde você se encanta com tudo, mas perde o foco rápido, se dispersa à toa. Então, são aí tipos de quem está iniciando a carreira ali com uma idade mais jovem. Alguém que vai precisar desenvolver disciplina profissional, paciência, até para consolidar os resultados concretos. E agora, nos fatores externos, a gente tem o 7 de paus, representando as oportunidades, e a rainha de espadas, representando as ameaças. No 7 de paus, representando as oportunidades, mostra que ela está no momento ideal para participar de processos seletivos. Isso tende a fazer com que ela se destaque em meio à concorrência de vagas. Por mais que a situação seja desafiadora, com seleções competitivas, ela tende a se sobressair em meio a essas disputas. Agora, nas ameaças, com a Rainha de Espadas, a gente tem aqui uma figura de liderança que pode entrar em conflito com a personalidade da Josefa. E aí o que vai acontecer? A Josefa, de início, ter dificuldade de seguir regras, de seguir ordens, de acatar determinações sem ponderar, só apenas cumprir. Ela vai ter dificuldade de reconhecer uma liderança, uma diretoria, uma gerência. Pode ser que ela tenha dificuldade de se encaixar em ambientes mais hierárquicos, que não sejam tão colaborativos como a força dela do 3 de ouros. Se ela entrar em estruturas mais rígidas, mais firmes, ela pode ter dificuldade para se expressar, para acabar desenvolvendo o seu potencial profissional. Ela pode se sentir afetada muito negativamente por conta da exigência de resultados rápidos, de excesso de demandas durante uma situação profissional, algo quando ela não tem tempo para se desenvolver e que prejudica aí o bom desempenho dela naquela função. Então, é uma dificuldade com estruturas hierárquicas. Então, ambientes mais colaborativos representariam melhor um espaço de trabalho para a Josefa nesse momento. Então, para a gente resumir, o maior ponto forte é saber trabalhar em equipe. Ponto de melhoria é adquirir experiência profissional propriamente dita, para que ela amadureça. Ela está em um momento excelente para participar de processos de seleção, participar de entrevistas de emprego, e ela tem que estar consciente de que ambientes hierárquicos não vão funcionar tão bem para o estilo de pessoa, o estilo de trabalho que ela quer desenvolver. Que ambientes mais colaborativos seriam mais ideais. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido esse método da matriz SWOT para a avaliação, para o diagnóstico de uma situação, principalmente no lado empresarial. Eu vou trazer mais métodos de tiragens, métodos diferentes que fogem ao comum para que vocês avaliem e utilizem nas suas mesas de atendimento e utilizem durante os seus jogos. E é isso. Até o próximo encontro. Valeu, valeu. Tchau, tchau.